O Evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 5, os versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus subiu ao monte, à montanha. Na Bíblia, a montanha, o monte, é o lugar do encontro com Deus, lugar do encontro com o Senhor. Tanto é que nós podemos compreender, se a gente observar, grande parte das cidades, as igrejas são construídas em lugares mais altos, nesse sentido do lugar do encontro com o Senhor. Também até nos lugares planos é construído como escadaria, a escada, para as pessoas chegarem até a igreja. Significa subir, ir ao encontro de Deus. Antropologicamente, a antropologia teológica nos diz que Deus mora no alto. Por isso, então, o lugar do encontro com Deus. Agora, muito interessante porque todo o Antigo Testamento, os profetas, os patriarcas, subiu ao monte para escutar a palavra de Deus. Aqui no Evangelho, Jesus sobe ao monte, senta-se e Ele que fala. E por isso, então, sentar-se é a posição do mestre, daquele que ensina, daquele que fala, e ao mesmo tempo é a posição daquele que tem o poder da palavra, do ensinamento. Então, por isso, Jesus começa a falar, a ensinar, como quem tem autoridade, porque Ele, de fato, é o Senhor, é a palavra, o Verbo encarnado e presente no meio de nós. E aí, então, uma lista de que Jesus, para a nossa vivência, nós poderíamos dizer, aqui estão os novos mandamentos para podermos viver. Bem-aventurados ou felizes aqueles que de fato colocam a palavra de Deus em prática. Pegarei alguns das bem-aventuranças. Primeiro, bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Veja que Jesus não diz nenhum momento daqueles que discursam, que falam, que concordam ou discordam da misericórdia, mas aqueles que praticam as obras de misericórdia, porque alcançarão a misericórdia. O que é a misericórdia? É ir ao encontro do outro. Estava com fome, estava doente, era estrangeiro, estava nu, estava necessitado. Veja que é bem concreta as obras de misericórdia, mas também nós temos as obras de misericórdias espirituais, aqueles que dão conselho,
aqueles que rezam pelo outro, aquele que tem compaixão quando o outro sofre. Também outra, bem-aventurado aqueles que promovem a paz. Veja, há muitas pessoas que discursam sobre a paz, mas não praticam a paz. Às vezes, pessoas que profundamente com aqueles que convivem com eles, são pessoas que ferem, machucam, que não constroem a paz, mas fala bonito da paz. Não é isto. A paz é construída, é no dia a dia, na convivência com as pessoas, que de fato nós vamos construir a paz, o amor, a bondade. O outro, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa de mim. Olha, anunciar a palavra do Senhor às vezes gera muitos conflitos, muitas perseguições. E há pessoas que, em nome da fé, em nome de Deus, são capazes de ferir profundamente aqueles que anunciam a palavra. Se ela não vai de acordo com o meu pensamento, se a prática não é de acordo com o meu pensamento, eu persigo. E às vezes anuncio situações, crio situações para que todos ficam com raiva daqueles que anunciam a paz. Tanto é verdade que em algumas circunstâncias da história da igreja, grupos de pessoas, em nome da fé, em nome da verdade, até a vida de anunciadores do Evangelho tiraram. Veja a quantidade de mártires na igreja. Por isso eu peço a você, não faça guerra, não destrua, mas sejam promotores da paz. Deus te guarde e te abençoe. Amém.